eu sou Lucy Pfeiffer, sou médica pediatra, cuido de crianças e adolescentes. E eu gostaria de conversar um pouco hoje por que do Sem Brincadeira, que é um programa que foi criado pela TV da Universidade Federal do Paraná, junto a um grupo DEDICA, que é de defesa dos direitos da criança e do adolescente. O programa nasceu da ideia de podermos falar para as pessoas, nós que somos profissionais, que atuamos na área da infância e da juventude, podemos falar para as pessoas, para os pais, para os responsáveis, para outros profissionais, sobre o que é uma criança, como ela pensa, como ela reage ao dia a dia, às emoções, ao que a vida traz para todos nós e muitas vezes com um impacto maior, muito maior para ela, que ainda está em fase de desenvolvimento e não consegue, muitas vezes, nem absorver, nem elaborar tudo o que acontece no seu entorno. A ideia do programa surgiu quando nós pensamos numa campanha sobre maus tratos, sobre violência, para combater isso que atinge muitas crianças e adolescentes do nosso país e do mundo inteiro. Mas daí nós pensamos, e antes da violência, por que não falar sobre o que é o normal, o que seria o ideal, como chegar a esses caminhos. E essa é a ideia do Sem Brincadeira. Nós temos um grupo que é o DEDICA, que eu já conversei com vocês, que é um grupo de profissionais que se reúne há muito tempo e que se dedicam à área da infância e adolescência, embora em diversas profissões. Nós temos o Dr. Alberto Veloso, que já conversou com vocês, e nós temos esse programa já há 2 meses. Então, ele já conversou com vocês sobre os direitos da criança, ele é promotor, professor da Universidade Federal do Paraná, um advogado promotor de justiça. Nós temos depois a doutora Cristina Suter, também promotora, que foi promotora da área da infância e juventude por muito tempo e nos traz uma visão muito clara do que existe na lei, do que existe de defesa, o que nós podemos usar de instrumentos para realmente proteger a criança. Temos também o Dr. Edilson Furlim, que é um ortopedista infantil, presidente hoje da Sociedade Brasileira de Ortopedia Infantil, e que tem um trabalho fantástico há muito tempo sobre prevenção de acidentes e também maus tratos. Depois temos o Dr. Luiz Ernesto Pujol, ele é pediatra, um pediatra que é responsável pelo serviço de emergência do Hospital do Trabalhador, e ele vê na prática a omissão do cuidar e daí as consequências nos acidentes e também as consequências da violência. E nos traz toda essa experiência junto com a ética do Conselho Regional de Medicina, onde ele é conselheiro. O Dr. Carlos Braga conversou com vocês sobre o direito à vida. Ele é médico e advogado. É médico, conselheiro do Conselho Regional de Medicina e médico legista. Também acompanha no dia a dia da sua vida casos muito tristes de crianças maltratadas, de crianças violentadas e que até muitas vezes chegam lá mortas por seus pais responsáveis, pessoas que deviam cuidar. E dessa forma nós fomos nos unindo também ao Dr. Léo Cardon, que é um médico psicanalista com formação na França e na Argentina e que traz para o grupo e vai trazer para vocês também toda essa visão da criança, das consequências, da onde pode levar a nossa falta de cuidado com a criança, onde pode levar as distorções de relacionamento. Nem sempre intencionais, muitas vezes sem que a gente perceba, que vão acontecendo nessa correria do dia a dia e a criança vai crescendo, vai virando adolescente, vai virando adulto, sem que tenha dos seus responsáveis o que ela realmente precisa. Eu sou a pediatra também do grupo e participo no grupo como uma pessoa que trabalha há muito tempo na defesa das crianças com deficiência, das crianças com maus tratos, prevenção de acidentes, tudo que pode ser de melhoria de qualidade de vida da criança. Participo da Sociedade
Paranaense e Brasileira de Pediatria nesses grupos. Temos também a doutora Márcia Caldas, uma pessoa muito especial, advogada, e que é a coordenadora dentro da Ordem dos Advogados Seção Paraná da Comissão da Criança, e que tem há muitos anos feito trabalhos fantásticos em palestras, em atividades, em comissões, comitês, na defesa desses direitos. Somos apoiados pelo Grupo Ciranda, que é uma ONG de jornalistas e que traz para nós essa visão de como divulgar, como ir adiante e de mobilização das nossas ideias. E a parceria que é fundamental aqui da Universidade Federal do Paraná, da TV da Universidade. Então, o ideal seria que essa mãe estivesse em plena saúde, que ela consultasse um médico antes de engravidar, que esse casal se preparasse tanto física como emocionalmente, que se preparasse sabendo que é uma criança e pudesse aproveitar ao máximo essa gravidez. Então, esse bebê, já a partir de 7 dias de vida, tem um contato com essa mãe, um contato com o que vem dela. Com o seu desenvolvimento, então, os aparelhos vão se formando e o tecido neurológico é um dos primeiros a se desenvolver e ele passa também a sentir, 3, 4 meses, até muito antes, nós não sabemos, as sensações da mãe. Então, quando eu estou nervosa, quando eu estou ansiosa, e os adolescentes falam muito isso, né? A adrenalina no sangue, que é o hormônio que faz com que a gente tenha uma maior atenção, que o coração bata mais rápido, que a respiração seja mais rápida, porque ele é fabricado para situações de estresse. Então, se isso circula no sangue da mãe, também vai circular no sangue do bebê. E ele também vai ter um coração que bate mais rápido, né? A sensação de perigo, isso nós vamos passar para ele. Por isso, os antigos diziam muito, né, que a grávida é como um cristal, que a gente tem que cuidar muito. A vida de hoje tirou muito disso e até a necessidade da mulher estar ativa no trabalho, isso não deveria impedir essa situação do cristal, que ela tem um ser em desenvolvimento e que ela precisa de um cuidado especial. Não existe sofrimento nisso, é tudo muito bem feito, é fisiológico, é feito para que o bebê comece a vida e comece de bem com a vida. Então, quando o bebê nasce e passa pelo canal de parto, e esse passar pelo canal de parto mais espremidinho, então ele sai do útero, então por 10, 12 horas esse útero se dilata, fazendo com que haja a possibilidade do bebê passar. Então, a abertura do útero, final do útero, que é muito fechado, para aguentar um bebê de 3, 4 quilos pulando lá dentro, né? Ele começa a se dilatar e a partir, isso leva 10, 12 horas, que são contrações espaçadas e o bebê vai sendo avisado que ele vai nascer. E a partir daí, quando rompe a bolsa, esse bebê começa a nascer e daí é o trabalho de parto em si, que são contrações mais aceleradas e que vão empurrando o bebê para o canal de parto. Ele passar por esse meio mais estreito é uma defesa fantástica da natureza, porque como ele está num meio líquido, ele tem o líquido amniótico no nariz, na boca, na garganta, ele não respira lá dentro. Ele recebe tudo pelo cordão umbilical. Então, ele, quando vai passando pelo canal de parto, ele vai sendo espremidinho mesmo. Porque daí ou ele engole, ou ele cospe o que ele tem na boca, e a partir do momento que ele nasce, ele tem condição de respirar, de puxar o oxigênio, encher o pulmão de ar. E o choro é o esforço que o bebê faz para encher esse pulmão de ar. Então, ele não significa dor, ele não significa sofrimento, ele é um esforço para expandir um pulmão que estava fechadinho e que nunca trabalhou. E com esse esforço, ele começa a encher todos os alvéolos, que é a nossa unidade respiratória de ar, e começa a respirar como a gente. Então, se pensava em sofrimento, mas na verdade é o natural, é a melhor forma de nascer. Aquela cesárea que é marcada no final de semana, porque eu quero ficar sábado e domingo no hospital e segunda ir para casa, isso não é o ideal. Nunca foi.
porque o bebê não teve aquele tempo de preparo, porque o bebê não teve, o útero não se preparou, não se dilatou para que o neném nascesse. Agora, é claro, ainda bem que existe a cesariana, ainda bem que existe um outro método de tirar esse bebê do útero, porque em situações onde o bebê se enrola no cordão, onde ele não está na posição certa e nem todos ficam de cabecinha para baixo, se ele estiver sentadinho, nós chamamos o pélvico, ele não pode nascer de parto normal. Ou se durante o trabalho de parto existe alguma intercorrência, algum problema para o nascimento, daí sim, que bom que existe a cesárea. O que eu falo do melhor jeito de nascer é para aquela gestação normal, onde tudo está bem e que realmente o fisiológico, o que a natureza criou, ainda é o melhor. Em poucos minutos ele sai de uma simbiose absoluta, onde tudo é lidado através do cordão umbilical, através do calor do útero, ele tem as condições ideais de crescimento e de repente ele tem que se virar sozinho, ele tem que se alimentar, ele tem que se aquecer, ele tem que chorar para pedir o que ele quer. Então a ideia é nós falarmos hoje um pouquinho quem é esse bebê e como ele se sente lá dentro e o que ele precisa dessa mãe e desse pai. Esse bebê que está lá e que já começa conhecendo a mãe, e muitas vezes em muito pouco tempo, se esse pai participou da gravidez, se conversou com esse bebê, em muito pouco tempo ele vai conhecer o pai também. Depende do cuidado. E é muito interessante que a criança, embora não veja tão bem como nós, ele tem uma visão limitada, até perto de 30, 50 centímetros, uma visão em facho, não como a nossa, que é ampla, ele enxerga vultos, ele não enxerga o contorno nítido ainda nos primeiros dias de vida. Ele já é capaz de manter sua temperatura, por isso nós devemos agasalhar o bebê mais ou menos como a gente se agasalha, não muito mais que isso, e dar o melhor conforto possível. Mas o que nós precisamos saber é que eles têm um instinto, uma possibilidade de sentir o que está em volta e o ambiente, o entorno dele e mesmo o psiquismo de quem está cuidando muito mais intensamente que nós. Por isso um bebê ele é capaz de chorar simplesmente por sentir uma ansiedade da mãe, por sentir uma ansiedade do pai, ou alguma grosseria, ou alguma insatisfação. Então o mais importante seria ele saber que é bem-vindo. E depois que ele vai ter pessoas que vão cuidar dele e vão dar conta. Com todas as dificuldades que aquela pessoinha muito pequenininha, que parece frágil, mas não é tanto, mas que depende de nós, ela traz. Então, com toda essa fragilidade, isso nos assusta, como adultos e como responsável, pode nos deixar inseguros, mas é importante que a gente saiba que ele foi feito para nós. E feito para nós, se a gente pensou antes, se a gente tentou se informar de como cuidar, se a gente tem o médico para perguntar, esse é o melhor caminho. E dar a esse bebê a segurança que ele está protegido. E saber que tudo que eu faço vai se tornar o nosso código de relacionamento, a partir desde o nascimento. Então, se eu chacoalho o meu bebê para dormir, ele com 3 quilos vai gostar. Talvez não, mas é um hábito que eu vou criar. E com 10 quilos ele também vai querer ser chacoalhado e talvez eu não esteja a fim de chacoalhar quando ele tiver 10 quilos. Então é importante que os pais saibam que eles estão ensinando os códigos de relacionamento e que a gente não pode ensinar um código que a gente não vai conseguir sustentar depois. E que essa criança foi feita para eles. É só deixar e cuidar.